Fala, nação tricolor ligado no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez para discutir um tema polêmico e que de certa forma tem meio que polarizado a torcida do Bahia, que tem as suas opiniões divididas, né? E depois da partida contra o Fluminense de Feira pelo Campeonato Baiano, em que o Bahia empatou por 0-0 e teve uma atuação pífia, eu fiz naturalmente, como é de costume, o Depois do Apito, analisando a partida, por mais difícil que tenha sido essa missão. E aí muita gente veio falar que eu estava defendendo o Guto, que a minha opinião era errada, que não concordava, uns sendo até desrespeitosos, né? Só que a grande maioria não só concordando, mas defendendo não talvez o meu ponto de vista, mas o fato de eu poder dar o meu ponto de vista, né? De estarmos em um ambiente democrático e cada um poder emitir a sua opinião e ser respeitado, independente de qual seja a sua opinião. É isso que eu sempre prego aqui no canal, é isso que eu tento disseminar e tento levar para a minha vida, né? Por mais que eu não concorde com o que o outro pensa, tento sempre respeitar e seguir adiante, e se eu não puder convencer ele daquilo, tento pelo menos seguir a minha vida com a convicção daquilo no que acredito. Se eu estiver errado, naturalmente eu vou reconhecer meu erro, como até eu já fiz aqui no canal em determinadas ocasiões, e vou seguir também porque a vida é assim, né? Feita de erros e acertos, e com os erros nós temos que aprender. Então, alguns comentários até me deixaram um pouco magoados desse último vídeo e eu vim aqui esclarecer a minha opinião, né? Falar um pouco mais sobre esse tema e discorrer com fatos, com embasamento sobre Guto Ferreira e sobre os pedidos de boa parte da torcida para que ele saia, né? Como ficou evidente no último jogo contra o Fluminense de Feira, em que a torcida gritou adeus Guto e vaiou o time ao final da partida, assim como havia vaiado ao final do triunfo contra a Jacuipense na Fonte Nova por 2-1. Então, basicamente, a afirmação, o fato que norteia o meu ponto de vista, e acredito eu que é da maioria da torcida, que não quer a demissão de Guto Ferreira, ou que pelo menos não acha justa a sua demissão, é que somos contra essa cultura que vemos aí constantemente, né, no futebol brasileiro, de demitir técnicos com poucos jogos aí no comando, sem que ele tenha nem a oportunidade, tempo de poder implementar a sua filosofia de jogo, de poder passar para os jogadores aquilo que ele pensa e aquilo que ele acredita ser o melhor estilo, tipo de futebol a ser jogado. E como nós vemos no futebol brasileiro, temos fatores que dificultam mais ainda esse processo. O calendário é muito apertado e esse ano, já que tem Copa do Mundo, isso tem ficado mais evidente ainda. Como é ano de Copa e vai ter um pouco mais de um mês aí no meio da temporada que vai ter que parar, então a temporada começou antes do habitual. Para vocês terem ideia, o Bahia fez no dia 27 de janeiro a sua quarta partida na temporada esse ano, enquanto no dia 27 de janeiro de 2017 ainda estava fazendo o seu último treino antes da estreia. E o Bahia teve tempo para fazer jogos treino, teve tempo para treinar, teve tempo de viajar para os Estados Unidos e disputar a Florida Cup e, de certa forma, se preparar mais, expandir a marca do Esporte Clube Bahia, e nessa temporada não teve oportunidade. Nem amistosos pôde fazer, nem jogos treinos, justamente por conta da preparação física, da preparação desse time para poder começar a temporada minimamente inteiro para suportar, né, esse sprint inicial aí. Então, como eu falei, é muito mais um discurso de ser contra essa cultura de demitir técnicos de forma precipitada e precoce do que defender o profissional Guto Ferreira. Eu, particularmente, acredito que ele seja um bom técnico e ele provou isso. Ele subiu o Bahia com algumas dificuldades, claro, mas ele chegou no meio ali do maremoto, né, no barco turbulento. Em 2017, conseguiu o título da Copa do Nordeste, um título que a gente não conquistava há 15 anos. Foi o técnico que ficou mais tempo no Bahia aí nos últimos tempos, né, nos últimos 10 anos, ou até mais. Então, na minha concepção, é um fato consumado que ele é um bom profissional. E ele está em crescente na carreira, né? Para um técnico, ele é até considerado um tanto quanto jovem e fez bons trabalhos já por aí. Mas enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso
adiante. O que eu quero discorrer agora é sobre os 3 pontos, os 3 fatores que têm feito o nível de criticidade da torcida ser tão grande nesse começo de temporada e que faz com que alguns ignorem até as circunstâncias, as consequências, os fatos que fazem com que o Bahia ainda não consiga desempenhar aquele futebol que a gente espera ver dentro das 4 linhas. O primeiro fato é que o ano de 2017 do Bahia foi muito bom. Se a gente analisar historicamente, foi a melhor campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Ficou em 12º lugar com 50 pontos. Chegou a brigar por uma vaga na Libertadores por um bom tempo e infelizmente por conta de uns deslizes ali na reta final, nos últimos 3 jogos, acabou não conseguindo, mas estava muito próximo disso. Sem contar que conquistou um título, como eu comentei, que não conquistava há 15 anos, a Copa do Nordeste, que está cada vez mais valorizada, é um campeonato cada vez mais desejado, não só pela visibilidade, como também por ser um torneio rentável e ser um torneio aí que chama a atenção do Brasil e, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores, se não o maior aí, desse primeiro semestre em âmbito nacional. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que o Bahia fez boas contratações e também fez a manutenção do elenco, pelo menos da maior parte. Infelizmente não teve como segurar jogadores como Jean, Júnior Capixaba, René Júnior, mas em compensação conseguiu ainda tirar uma boa grana de jogadores provenientes da base que fizeram gerar receita para os cofres do clube. E aí o Bahia trouxe jogadores capacitados, não trouxe nenhuma estrela, mas eu acho que era a opinião unânime da torcida, alguns têm até mudado de opinião, mas era a opinião quase da torcida toda de que o Bahia fez boas contratações, que o Bahia reforçou bem, pontualmente, de certa forma supriu as carências que teve na temporada passada, como na lateral direita, em que trouxe 2 laterais capacitados. Na esquerda sofreu no começo também com Matheus Reis e Armeiro. Nesse ano trouxe Léo Pelé, que tem feito uma boa temporada. Trouxe Mena, que também fez uma boa temporada em 2017. É um cara que tem experiência em seleção nacional, na seleção chilena. Ganhou já títulos aí na carreira. Teve passagens por outros times grandes, como São Paulo, Cruzeiro, Santos. Enfim, o Bahia contratou bem, ponto. Isso é quase que unânime entre a torcida. E aí gerou sim uma grande expectativa. Não só da gente aqui, mas da imprensa nacional, chamando a atenção para como o Bahia se reforçou. A ESPN fez até um levantamento se baseando na bola de prata, dizendo os times que melhor se reforçaram nessa temporada. E o primeiro foi o Palmeiras, time mais rico do Brasil atualmente, e o segundo, o Bahia, que mesmo com algumas dificuldades, com dívidas acumuladas devido a gestões passadas e algumas outras coisas, conseguiu reforçar bem, pontualmente, com atletas capacitados que vieram de recentes boas temporadas. Então isso gerou expectativa. E o terceiro fator é o rancor de boa parte da torcida com Guto Ferreira. O fato de Guto ter largado o trabalho no meio do caminho, de ter saído do Bahia para poder ir para o Internacional, time que ele começou na sua carreira profissional como técnico, time em que ele começou a se projetar, em que ele ficou por muito tempo, pôde aprender, que de certa forma tem um espaço no coração dele, local em que ele está mais habituado e recebendo praticamente o dobro do salário. E aí tem muita gente que ficou, sim, decepcionada. Não vou mentir que eu também fiquei um pouco chateado com ele, até porque eu sou torcedor também. Eu não levo só na razão, algumas coisas eu acabo levando na emoção, apesar de tentar nortear todos os meus pensamentos pautados na razão. Mas, assim, a torcida ficou rancorosa, ficou chateada, e aí Guto veio pro Bahia, no começo dessa temporada, com o discurso de que tinha que reconquistar o torcedor. E é verdade, é natural, ele tinha que fazer isso sim. E isso, de certa forma, também atrapalhou o planejamento dele, o deixou nervoso, procurou aquele resultado imediato e não alcançou. Na primeira rodada, botou o time titular, acabou perdendo dentro de casa para o Botafogo da Paraíba. Na segunda rodada, era para botar já, não um mistão, mas os moleques do Sub-20, com os reservas e tudo mais, mas ele tinha necessidade de dar essa resposta, de reconquistar o torcedor o mais rápido possível. E aí botou a maioria dos possíveis titulares do Bahia. Acabou perdendo também, depois venceu, mas com certa dificuldade, e depois empatou sem convencer. E isso acabou deixando o torcedor ressabiado, desconfiado, e o rancor que já tinha dele, essa certa raiva, frustração, tristeza
com o Guto Ferreira se escancarou, né? Ficou mais evidente e esse começo ruim de temporada fomentou e deu razão para aqueles que não queriam a volta de Guto Ferreira, não só pelo rancor, mas talvez por acharem ele fraco, um técnico limitado, que não tem capacidade de treinar o Bahia. Então esses três fatores fizeram com que boa parte da torcida ficasse muito irritada e exigisse um começo de temporada melhor, mais satisfatório. Eu, como torcedor, como comunicador, também estou muito chateado, triste com esse começo de temporada. Também sei que o Bahia tem um elenco muito mais capacitado, muito mais qualificado do que o dos adversários que tem enfrentado, isso é evidente, mas a gente tem que levar em consideração que o tempo de treino deles é maior, o Bahia teve muito pouco tempo de pré-temporada, isso dificultou demais a preparação e aí a gente entra em um outro ponto, né? O ponto de que Guto precisa de tempo para poder implementar no seu time, na sua equipe, a sua filosofia de jogo. Vamos lá. Em 2016, quando ele chegou no Bahia, o primeiro jogo dele, ele perdeu dentro de casa para o Vila Nova. Depois saiu e acabou empatando em 0-0 com o Sampaio Corrêa, lanterna da competição, no momento em uma partida pífia. Teve até um tempo para treinar antes, né? Eu acho que o time foi para Porto Seguro, se eu não me engano, até para se preparar. Depois desse jogo contra o Sampaio Corrêa, veio jogar dentro de casa, ganhou da Luverdense por 1-0 em um jogo um tanto quanto sofrível, mas em que a gente já viu algumas melhoras. Saiu para pegar o Bragantino, perdeu de 1-0. Depois pegou o Atlético Goianiense dentro de casa, empatou em 1-1 e aí pegou o Avaí fora, deu 3-0 e começou a deslanchar. Então é natural, no Internacional ele também encontrou muitas dificuldades no começo do trabalho, porque a forma de Guto jogar é diferente. Ele mostrou que quando o time encaixou, quando o time encontrou aquela forma ideal que ele queria, que ele desejava, que ele tentou e conseguiu implementar, rendeu bons frutos, né? O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste, jogando um ótimo futebol, sendo bem melhor que o Vitória na semifinal, até com um a menos no primeiro jogo, sendo bem melhor que o Sport nas duas finais, no segundo jogo podendo até dar uma goleada e acabou não conseguindo. No Campeonato Baiano, no primeiro jogo, o Bahia foi amplamente superior ao Vitória, principalmente no primeiro tempo, e aí a partida acabou empatada, né, porque Armeiro fez aquele gol contra lá e tudo mais, mas enfim, ele mostrou que se ele tiver tempo, se a torcida tiver paciência, as coisas começam a fluir, né? Porque a forma dele jogar é diferente, né? O time de Guto tem consistência defensiva. E para você arrumar a marcação não é tão simples assim. Não é só a defesa que você tem que ajeitar. Você tem que ajeitar o time todo marca. O time de Guto marca de maneira alta e intensa, tentando afunilar, atrapalhar a saída de bola do adversário. E lá atrás tenta impedir que o time possa se articular no meio campo, armar as jogadas, fechando os espaços e fazendo com que a equipe tenha uma certa consistência naquele setor ali do meio para trás. Isso não é do dia para noite, não é de uma hora para outra. O time dele também geralmente tem uma transição rápida. Isso também não se faz de uma hora para outra, né? As triangulações, o entrosamento dos jogadores para saber a hora certa, o momento de se deslocar, de vir para cá, para lá, de tabelar, de saber para onde ir depois que tiver a tabela e tudo mais. Essas coisas não são fáceis de serem implementadas e inseridas na cabeça dos jogadores. Grolli, ao final da partida contra o Fluminense, até falou isso, que Guto tem passado as instruções, tem treinado, tem cuidado bastante da parte tática, que é uma coisa que ele se preocupa demais, e os jogadores ainda não conseguiram assimilar tudo, porque realmente é complicado. Só pra gente ter noção, né, Guto ainda não conseguiu definir o seu time titular, né? Muita gente tem falado que ele tem feito rodízio e tudo mais. O que ele tem feito, na verdade, é poupar os jogadores que têm um desgaste um pouco maior, como Newton, Edgar Júnior e alguns outros, e aí aos poucos vai dando oportunidade para outros atletas para ele poder ver, né? Gregor entrou nas duas últimas partidas, jogou muito bem. Certamente para Guto já meio que ganhou espaço ali e está se consolidando como titular. Na zaga ele sabe que é Thiago e Lucas Fonseca no momento. Nas laterais ele ainda tem certas dúvidas. No ataque também, apesar de já saber que Zé Rafael e Edgar Júnior de certa forma tem cadeira cativa. Mas enfim, ele tem tido dificuldade de encontrar esse time ideal no momento para aí sim dar mais entrosamento, fazer os caras ganharem mais ritmo de jogo, né? Apesar disso ser adquirido independente de time titular ou time reserva. Então, cara, é muito precipitado na minha concepção julgar o trabalho de um treinador, julgar o trabalho de um profissional
por 4 partidas em que ele não definiu nem a sua equipe titular ainda, em que 3 jogadores estrearam no último jogo, né? 3 jogadores que chegaram agora, tiveram a sua primeira oportunidade na última partida. Então, para mim, é muito precipitado e eu definitivamente não concordo com esses gritos de adeus Guto. Não é que eu vá contra a torcida, até porque eu faço parte da torcida, mas a atitude desses torcedores que pedem a saída do treinador de maneira tão precoce, para mim é muito precipitada e não é certa no momento. Mas claro, eu não vou impedir a sua forma de torcer. Cada um tem o seu jeito de torcer, né? Cada um tem a sua forma de pensar e vai quem quiser vaiar, xinga o técnico quem quiser xingar, mas na minha opinião isso não é correto e eu no estádio, principalmente no começo de temporada, não vou ficar vaiando meu time, não vou ficar vaiando um jogador em específico como aconteceu com o Thiago, por ele ter falhado em 2 oportunidades, claramente por falta de ritmo. Não vou ficar vaiando e atrapalhando meu time durante a partida porque ela não tem tido um bom rendimento no começo da temporada. Outra coisa que temos que levar em consideração é que o time de Guto é muito físico. Por causa dessa marcação alta que eu falei, de grande intensidade, por conta da consistência defensiva, que também tem que implicar muita intensidade para não deixar nenhum jogador solto, por conta dessa intensidade também na transição rápida que tem que ocorrer, né, do toque de bola rápido, das triangulações, né, das movimentações ali no ataque, das trocas de posições e tudo mais. O time dele tem que estar muito preparado fisicamente e é dificílimo exigir isso no começo da temporada, principalmente tendo apenas 13 dias de pré-temporada. Não tem como exigir isso dos atletas, não tem como exigir explosão, não tem como aos 30 minutos do segundo tempo a gente ficar xingando o jogador porque ele não tá correndo que nem um louco. Isso é ruim só pro Bahia, porque desgasta mais ainda os jogadores e pode culminar em problemas aí ao longo da temporada. Então, pessoal, por favor, eu não tô aqui defendendo ninguém, eu só tô pedindo um pouco de compreensão, como de certa forma um porta-voz da torcida tricolor, como um produtor de conteúdo do Esporte Clube Bahia, eu tento ser o mais sensato possível, o mais lúcido possível e compreender o fato da temporada estar começando agora. Não é só o Bahia que tem passado dificuldades. Apesar de estar com o time sub-20, o Grêmio está muito mal no Campeonato Gaúcho, se eu não me engano perdeu 3 e empatou 1. O Vitória, apesar de estar vencendo aí, também tem encontrado dificuldades, está vencendo por 1 gol de diferença, ficou muito em dificuldade, geralmente com uma jogada individual em que algum jogador pega a bola e toma iniciativa, mas estruturalmente o time ainda não está organizado, eles conseguem ganhar ainda um pouco mais no fator entrosamento, porque pouco mudou-se do time da temporada passada para essa e os caras já se conheciam. Agora que saiu Chiesa, Trellis, para vocês terem ideia, na estreia do time de Canabrava na temporada, os únicos estreantes eram os laterais, né? Brian e Lucas, na esquerda e na direita, respectivamente. Então esse processo foi facilitado para eles no momento. Mas ao longo da temporada a gente não sabe se vai ser assim, porque ainda não tem aquele elenco qualificado e grande para poder rodar os atletas e disputar todas as competições que tem aí ao longo do ano. Outros times também estão encontrando dificuldades, São Paulo não começou a temporada tão bem, o Fluminense também não, o Vasco, o Botafogo tem encontrado suas dificuldades também, o Sport. Então, pessoal, é algo normal, principalmente em ano de Copa. Nesse começo de temporada a gente vai ver ainda mais tropeços, não do Bahia, espero, mas de outras equipes aí no Brasil, né, como o Grêmio tomar 5-3 do Caxias, porque esses times estão se preparando há mais tempo. E por mais que não tenha mais qualidade técnica que os times da Série A, que os times que têm mais folha, que têm mais poder para contratar, mais dinheiro, mais renda, mais torcida, mais tradição e tudo mais, eles têm uma maior preparação física para suportar os 90 minutos, tem um pouco mais de organização, os atletas se conhecem mais porque estão treinando há mais tempo. Então é natural, não se desesperem, é algo comum de começo de temporada. E eu vejo muita gente falando, já que é para ter paciência, não esperar ir até o final do campeonato, ele sem conseguir montar um time titular e perdendo o campeonato. Cara, se ele não conseguir encontrar esse time, dar um padrão para a equipe até o final do campeonato, ele realmente não tem que ser técnico do Bahia. Eu acredito que não vai se dar de maneira imediata esse padrão, essa forma de jogar ideal. No entanto, em breve isso vai acontecer. Acho que não vai demorar muito tempo ainda. Mas quando ele conseguir implementar essas coisas que são típicas do time dele, né, uma forma física ideal,
para o time poder suportar os 90 minutos, né? Um preparo individual ali com cada atleta, essa transição rápida, a consistência defensiva, a marcação alta também, esse jogo de intensidade do Bahia, certamente as coisas vão começar a fluir. Então tenham paciência, isso daqui não é conversa para boi dormir, não é desculpinha, é o pensamento de um torcedor que tenta ser um pouco, pelo menos, compreensivo. Eu também fico chateado, eu também fico puto, eu também fico insatisfeito com muitas coisas dentro de campo. Bahia perdendo e jogando mal da forma que tem acontecido me deixa frustrado e me deixa muito triste, né? Eu fico o resto do dia mal, né? Então eu também não estou satisfeito, mas eu tento me colocar no lugar, analisar os fatores para poder chegar num ponto comum e crer que esse time ainda vai ter uma evolução e vai dar bons frutos dentro de campo, tá bom? Então vamos ter calma, vamos ter paciência, as coisas vão fluir, o Bahia ainda vai jogar bem, eu tenho convicção disso. Acredito que a decisão acertada no momento não é mandar o técnico embora. Por mais que você não tenha concordado com a vinda dele, não goste de Guto, tenho certeza que você vai parar para refletir também e ver que não é a melhor alternativa mandar um treinador embora com 4 partidas, sendo que eu citei todas essas circunstâncias aí que são totalmente naturais. Isso não tem acontecido só com o Bahia e não vai acontecer só com o Bahia, mas vamos torcer que para no final do campeonato, no final do ano, a gente esteja comemorando títulos aí, muito feliz com o Tricolor. Porque até como o próprio Grolli falou, no final da partida entre Bahia e Fluminense de Feira, não importa como o campeonato começa, não importa como ele termina. E que a gente termine bem, com um bom rendimento dentro de campo e, sobretudo, com resultados satisfatórios que faça a gente conquistar títulos e nos deixe muito felizes, muito satisfeitos e orgulhosos no nosso tricolor de aço, beleza? Então, deixa esse rancor no coração de lado, não precisa dar dislike aqui porque você não concorda, não precisa querer me bater, ficar puto da vida comigo, porque eu sou torcedor como você. Eu disponho de um tempo do meu dia, da minha rotina puxada, desgastante de estágio, de faculdade e de algumas outras coisas, largo até meus afazeres algumas vezes para poder produzir vídeo aqui pro canal. Não ganho dinheiro em troca, não ganho favor em troca, absolutamente nada. Meu único intuito aqui é honrar a camisa do Esquadrão de Aço e poder levar informação para você, poder levar opinião para você. E eu tento me preparar ao máximo, me embasar ao máximo para não ficar despejando lorota aqui. Falar o que eu realmente acredito e aquilo que, na minha concepção, irá acontecer e que tende a acontecer. Então espero que vocês tenham compreendido essa análise, espero que vocês tenham gostado do bate-papo e por mais que você não concorde, cara, não precisa se desinscrever do canal, não precisa ficar chateado comigo. Vi até gente comentando aí que ia se desinscrever porque eu tava defendendo Guto Ferreira. E aí outros até comentaram dizendo que sai um e vem mais 10. Eu agradeço muito para esses, mas para você que criticou, que tá chateado, não precisa ficar assim, porque a nossa vida é assim. Como dizia Karl Marx, no discurso tem uma tese, uma antitese e forma-se uma síntese. Se todo mundo pensasse igual nesse mundo, a gente não ia para frente, meu amigo. Então vamos seguir na luta, nos preparando, torcendo para o Bahia de corpo e alma e apoiando o nosso time, independente das circunstâncias. O torcedor do Bahia é apaixonado e não pode ficar tão chateado assim, tão rancoroso nesse começo de temporada. Vamos entender as coisas aí e apoiar o nosso esquadrão do começo até o fim, beleza? Valeu, galera, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora. Não esquece de deixar o like aí para fortalecer, para fazer o canal crescer, para a gente disseminar mais ainda o nome do Esporte Clube Bahia. Também não esquece de compartilhar com todos os amigos, familiares tricolores e de se inscrever se ainda não for inscrito. Valeu? Tamo junto, eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?